Comentário, Fabiano Baldasso, Grêmio e Goiás. Estável, maravilhoso do Abel Ferreira Baldasso. é o Palmeiras de 2 anos atrás. O Palmeiras de agora é um Palmeiras de instabilidades na temporada. Sim. Que, aliás, também está tropeçando. O Palmeiras não ganhou do Fortaleza. faz 2 Instável, rodadas. o Palmeiras instável. O que é? Líder do campeonato. Exatamente, líder do campeonato. Faltando com uma 2 rodadas. Com uma pontuação que nunca ninguém foi campeão. Não. Pô. Num campeonato que todo mundo tropeça. Então, isso não serve. Esse é o melhor campeonato brasileiro dos últimos, 10 anos. A outra coisa que não serve é tu dizer que não foi só por ter perdido pro Corinthians, porque mesmo assim não daria para alcançar. Velho, se o Grêmio tivesse ganho do Corinthians, o Grêmio teria criado um ambiente que não teria perdido pro Atlético Mineiro também. Exatamente. Não teria perdido pro Atlético Mineiro também. Então, assim, teria mudado toda a história do Grêmio. Se o Grêmio tivesse ganho do Corinthians, olha, eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Grêmio estaria brigando efetivamente pelo título agora. Estaria brigando pelo título. Pro Corinthians, ela é... Claro, ela derrubou. Essa tirou o Grêmio da chance do título. Esse era o jogo. E mesmo que tivesse perdido pro Atlético, mas perderia talvez numa outra circunstância, 2-1, 1-0 e tal, estaria 1 ponto atrás. A minha torcida é pro Atlético Mineiro. Vou abrir aqui. A minha torcida é para o Atlético Mineiro. Eu queria muito que o Galo fosse campeão por um cidadão, chamado Luiz Felipe Scolari. Eu até botei no meu Twitter, o @JBFilhoRepórter, coloquei lá o seguinte: o Filipão virou um senhorzinho, e eu falo com o maior carinho, tá? O maior respeito, mas ele virou um senhorzinho que tá simpático. É. O Filipão esses dias falou do Grêmio, o Filipão na última coletiva falou assim, que tá muito feliz, ele disse assim: se não me demitirem, tipo, o Filipão com medo da demissão. Se não me demitirem, o ano que vem eu vou jogar contra 2 clubes que eu gosto muito, que é Juventude e Criciúma. Vou voltar para os meus 2 clubes. Eu nem lembrava se ele tinha treinado Juventude. Treinou. Ele treinou Foi jogador de Juventude, né? Tá, ele disse assim, vou voltar para minha Caxias do Sul e vou voltar pro Criciúma, que é um clube que mora no meu coração. Ele virou um senhorzinho simpático. Campeão da Copa do Brasil, com o Criciúma em cima do Grêmio, né? 91. Então eu tô torcendo pro Filipão ser campeão e tal, e as pessoas que trabalham lá, o Rodrigo Caetano de novo chegou. Mas assim, ó, o fato é que o Atlético Mineiro tá mais perto. Só que mesmo mais perto, Meneghete, agora o Palmeiras, mas vamos falar, o Meneghete propôs um assunto e tu foi para outro. O Grêmio vai pro G4. Não sei se vai pro G4. Vai. O Grêmio tá na quinta colocação. Tá complicado o G4. Mas Olha, assim, olha os 2 jogos finais. o Grêmio tem uma vitória garantida, tá? Que é contra o Vasco da Gama. O Botafogo também tem uma vitória garantida. Contra quem? Na última rodada do Campeonato Brasileiro tem uma vitória garantida. Não sei. Não sei se o Inter entregaria só porque Não, o acho Grêmio que vai tá entregar. em fins de G4. Não, acho que ainda não. Mas eu acho que o Inter não tá. Eu vou dar a informação que eu sei que tu sabes, mas que precisa dar para as pessoas. Eu também achei, o Inter vai entregar contra o Palmeiras, ou tem chance. Quando eu bati o telefone e os caras disseram assim, não, o vestiário tá arrasado, porque não era para entregar o jogo. Tá. E o Inter tomou 3 na cabeça, o Inter não tá entregando. Só tem um time estável em ascensão no Campeonato Brasileiro, se chama Atlético Mineiro. Todos os outros podem tropeçar a qualquer momento. O Grêmio ontem ganhou do Goiás, jogando mal. O Grêmio teve dificuldades importantes na partida de ontem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Em reta final de competição, tu não cobra mais desempenho. Tu cobra resultado. E o Grêmio teve resultado ontem. Eu lembro muito bem do Inter lá com o Abel Braga, naquele fatídico ano que não foi campeão por causa de um impedimento, que o Inter teve 9 vitórias consecutivas com o Abel e as pessoas cobravam que ganhou, mas não jogou bem. Então o jogo... Não. Reta final de campeonato, tu não cobra mais desempenho. Acabou. Falta 2 jogos para terminar o ano. Acabou a cobrança de desempenho. Agora é resultado. E o Grêmio ontem conseguiu um resultado num jogo em que jogou muito mal. O Grêmio tem uma grande chance de chegar no G4 por conta de uma partida que eu acho que o Grêmio ganha com relativa facilidade, mesmo que não esteja jogando bem, que é contra o Vasco da Gama, que eu ainda acho que é mais candidato a cair do que o Bahia, mesmo que o Bahia esteja atrás dele. E depois da última rodada ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que o Grêmio tem boa chance de conquistar a vaga no G4. É o grande nome, é o cheque em branco do Grêmio. Esse é o cheque em branco do Grêmio. Você é jogador para tu pensar em 15, 20 milhões de euros. E o Grêmio tem outros guris também qualificados, tem muitos guris vindo. E eu digo para vocês e repito, vocês não concordaram comigo a última vez que eu falei. O Renato, historicamente, era uma crítica que a gente fazia a ele. O Renato é um treinador que se abraça nos cascudos e tinha uma restrição em colocar os meninos, e os meninos sempre acabavam entrando tarde demais. É da história do Renato no Grêmio. Renato bota o Arthur para jogar porque o Maicon se machucou. Para entrar Pedro Rocha no time do Grêmio, para entrar PP no time do Grêmio, para entrar Cebolinha no time do Grêmio, foi um parto. O Renato 2023 está diferente.
Não, O Renato botou... E se apaixonou por ele, né? O Renato vira um jogo contra o Flamengo, botando 2 guris no meio do furdunço, no meio do problema, ele vai lá e coloca 2 guris, os guris viram um jogo. O Renato tá diferente esse ano em relação mais ao Renato. Às vezes parece que nós ainda não conhecemos o Renato. O Renato, quando fala que vai ter férias prolongadas, o Renato não está dizendo que não vai ficar no Grêmio, ele está avisando que ele não abre o gauchão, que ele vai chegar depois, Exatamente. que ele quer ficar mais tempo no Rio de Janeiro, jogando o futevôlei dele e curtindo as férias. Que ele acha que precisa, ou sei lá o quê, mas ele já avisou. Ponto. O Renato não dá ponto sem nó, tá? Ele não dá ponto sem nó. Ele está avisando isso. Segundo, nós já temos a informação, dita inclusive publicamente por um dirigente do Grêmio, que a folha de pagamento do Grêmio no ano que vem vai aumentar pela necessidade de jogar uma Libertadores da América, pela régua mudar e que o Grêmio vai fazer mais investimentos. Então, não é disso que o Renato está falando quando diz que tem coisas a conversar ainda para ficar no Grêmio. Ele está falando de din-din para ele. Ele está falando, e o Bagé tinha razão, de aumentar o seu salário para o ano que vem. Para mim, isso tudo está muito claro. Gente, eu conheço o Renato de cor já, de cor. O Renato não dá ponto sem nó. O Renato vem sempre na coletiva, ele dá encaminhamentos para as coisas dele. O Renato está avisando, me dá aumento e as minhas férias vão ser maiores esse ano. É isso que ele está dizendo. É isso. No máximo que pode mudar aí é o Renato também fazer uma conversa com a direção para saber qual vai ser o time para o próximo ano. Mas o Renato a todo momento fala, e a gente vê, o Dávila lembrou na data FIFA, olha, aqui os caras estão reunião atrás de reunião, preparando e vendo os jogadores que podem chegar para 2024. O Renato já está preparando o time. Então o máximo que poderia acontecer é ele ter uma segurança da diretoria de que, vão investir, a folha já vai aumentar, já foi orçado 14 milhões de folha, que é uma situação maior, mas de resto, gente, é exatamente isso. O Renato prolongando, a representação é dia 8, pode botar o Renato dia 20 de janeiro em Porto Alegre. Por volta do dia 15. Vamos botar no mínimo dia 15, tá? Tem que ver aí qual é o calendário, porque se for sábado e domingo, dia 15, também não vem. Entendeu? Não vem. Tem que ser numa segunda-feira mais pra frente. E a outra questão é, claro, o salário. Nós vamos perto de 1,5 milhão. Tu não me propôs, Meneghetti, esse assunto, mas o Renato falou na primeira manifestação que nós colocamos ali sobre o Soares, sobre buscar um substituto para o Soares. E eu acho que esse é o grande dilema que o Grêmio vai viver, especialmente no que diz respeito a expectativas que o torcedor não deve ter de o Grêmio buscar um substituto para o Soares. Não tratem desta forma, porque senão vocês gremistas vão só se decepcionar. Esse espaço de tempo de 2023, em que jogou no Grêmio um dos maiores centroavantes da história do futebol, esse espaço de tempo ele vai ser lembrado para todos sempre. E esse espaço de tempo passou. Existe uma frase muito bonita, JB, que adora isso. Nunca tente voltar ao lugar onde você já foi feliz. Eu não gosto dessa frase. Porque não é o lugar que te fez feliz, é o espaço de tempo que te fez feliz. Não está mais lá esse espaço de tempo. Lá é só um lugar. É só um lugar. Então, assim, o Soares do Grêmio e o que isso significou é um espaço de tempo na história do Grêmio que vai ser lembrado para sempre. O Grêmio não vai buscar um substituto para o Soares, o Grêmio vai buscar um bom centroavante. Não existe substituto para o Soares. Se o torcedor do Grêmio ficar pensando nisso, o cara que tá vindo aí, mas não é o Soares, não gostei. Esqueçam isso. Então Esqueçam isso. Depois dessa, faz o cadastro lá na BetPass pelo link do comentário fixado. Valeu.